Letras, seu conselho fiscal e editorial. Hoje, o escritor Adri Gabi ocupará a cadeira de número 13, cuja patronesse é a saudosa escritora Arlinda Pessoa Morbeck. O escritor e poeta, professor doutor Aires José Pereira, ocupará a cadeira de número 16, cujo patrono é o saudoso escritor Fernando Antônio de Almeida. Marcelo Andrigo Bahia Eduardo ocupará a cadeira número 1, cujo patrono é Cândido Mariano da Silva Rondon. A Academia Rondonopolitana de Letras tem por objetivos fundamentais estimular o desenvolvimento da literatura em suas múltiplas formas, zelar pelo culto dos idiomas falados em seu país de origem, preservar a memória dos seus patronos, dos seus acadêmicos falecidos e dos autores que ganharam notoriedade nacional e internacional com suas expressivas obras literárias. Difundir a riqueza da diversidade linguística e das variações do idioma formal praticado em nosso país. No Brasil, existem aproximadamente 250 línguas. É grande a variedade linguística regional da língua portuguesa. Em Rondonópolis, há duas línguas faladas permanentemente, a língua portuguesa e a língua boé-evanduaru, falada pelos nossos indígenas boé-bororo. É nosso objetivo também participar ativamente dos movimentos voltados para os estudos linguísticos e movimentos culturais da atualidade. No próximo dia 19 de novembro, a Academia Rondonopolitana de Letras completará 10 anos de existência. Seus idealizadores foram o juiz aposentado e escritor Pedro Pereira Campos Filho, que foi o primeiro presidente da Academia. O historiógrafo e advogado Aylon Bispo do Carmo, que foi o segundo presidente. O professor de inglês e escritor Jerry Mill, que hoje tomará posse como quinto presidente dessa entidade. Quando fundada em 19 de novembro de 2013, a Academia Rondonopolitana de Letras era composta por 12 patronos, cujas cadeiras eram ocupadas por 7 acadêmicos e 7 acadêmicas. Em 2017, foram criadas mais 4 cadeiras, totalizando as 16 existentes hoje de membros componentes da Academia Rondonopolitana de Letras. Dentre eles, nós temos 11 homens e apenas 4 mulheres, com uma cadeira em vacância atualmente. Nós vamos agora, como uma forma de abertura, participar de um momento literário. Em todas as reuniões da Academia Rondonopolitana de Letras, começa sempre com um momento literário. Considerando que esta é a sessão de posse de 3 novos acadêmicos, vamos ouvir, então, a declamação de um poema de cada um deles aqui nessa tribuna. Primeiro, ouviremos a senhora Luísa Vitória Visotto Marino para declamar o poema O Portal, de autoria do poeta e escritor Marcelo Andrigo Bahia Eduardo. Boa noite. O Portal. No fundo do meu velho armário, recostado no canto do quarto, aparentemente guardado, completamente empoeirado, ostentando desenhos gozados, o encontrei abandonado. Foi nessas faxinas da vida, só por foras concebidas, em mais uma vã tentativa de começar tudo do zero, que o tomei em minhas mãos, o olhando bem desconfiado. Abri a capa meio sem vontade, mas por pura curiosidade, do que por interesse genuíno, e adentrei meio sem jeito aquele mundo inteiro, completamente desconhecido, inédito e ignorado. Me encantou logo de início.
Fiquei por ele fascinado, completamente absorvido. No canto, acocorado, devorando cada palavra que de suas páginas iam saindo. Enquanto eu ia lendo, meu sangue ia fervendo. Coração quase explodindo, eu estava dentro dele, e ele estava dentro de mim. Nós nos ligamos por inteiro, vivendo um par perfeito, do começo até o fim. Encostei à porta do quarto e saí meio abobalhado com o que tinha acontecido, sem empreender nenhum esforço, aquele livro gostoso, de que eu tinha me esquecido. Fez uma faxina completa nessa mente cansada e velha, e nesse coração adormecido. Naquela, uma hora ali, uma vida inteira eu vivi. Como por passe de mágica, amadureci bem depressa, e acho que a função é essa, desses portais que se abrem quando se tem coragem de viajar pelos livros. Nesse momento, a senhora Isabel Paulino Gonçalves virá à frente declamar o poema Inspiração, de autoria de Adri Gabi. Boa noite a todos. Era um sonho de chegar até aqui, chegar na Academia Rondonopolitana de Letras. Sim, na ARL. Me inspirei muito porque sabia que seria uma diferenciação. Sabia que seria o primeiro haitiano, imigrante, em chegar e ocupar uma das cadeiras desta autêntica instituição de membros representativos. Chegar perto dos nobres da academia era um sonho de muitos anos. Um sonho carregado na mala desde a terra de Toussaint Louverture. Sabia que seria muito difícil. Porém, a minha resistência, esta resistência dos Bombagai, me elevou a uma postura firme, acreditando que só vence quem enfrenta os desafios com coragem. Chegar hoje ocupando uma cadeira na ARL me enche de orgulho. Orgulho não só por mim, mas pela minha mãe, pelo meu pai, que apesar de todas as dificuldades, nunca desistiram nas suas palavras extraordinárias que me ajudaram a crescer. Era um sonho, um grande sonho, que hoje se converte em realidade. Com alegria, compartilho com todos o meu grande sonho, um grande sonho. Adi Gabi. E para completar o nosso momento literário, convidamos a senhora Delma Gonçalves de Assis Moraes, que vai declamar A Realidade do Poeta, de autoria do escritor Aires José Pereira. A realidade do poeta. Talvez, se eu parasse de escrever, alguém ia perceber toda a validade da cultura que tenho. Talvez, se eu não escrevesse, alguém tocasse em mim, admirasse o festim de escritos nas estrelas que poetas sem valor fizeram com amor e são gloriosos por isso. Talvez, como venho colocando, a alegria do poeta se dá após sua morte, pois é a partir daí que ele vive na memória do povo. Morrer de escrever. O poeta morre.
pois nenhum vive de poesia, já que ela só é vivida após a morte do seu autor. Poeta vivo não presta. Poeta morto é o que resta para uma sociedade que não admite poetas. Aires José de Oliveira. E assim concluímos o nosso momento literário, iniciando agora, neste momento, a primeira cerimônia desta noite. Nós vamos agora apresentar os nossos confrades e confreiras para compor essa sessão oficial de posse, apresentando inicialmente a cadeira de número 1. Patrono Cândido Mariano da Silva Rondon. Ele foi engenheiro militar e sertanista, realizou explorações científicas em Mato Grosso e Bacia Amazônica Ocidental. Criou as linhas telegráficas no Brasil e escreveu várias obras científicas. Rondon foi homenageado com o título de Patrono de Rondonópolis. O acadêmico foi ocupada até 2022 pelo saudoso escritor Ailon Bispo do Carmo e atualmente em vacância será ocupada hoje pelo senhor Marcelo Andrigo Bahia Eduardo. Cadeira de número 2. O patrono Dom Aquino Correia, natural de Cuiabá, foi bispo da Arquidiocese, governador de Mato Grosso e criou a Academia Mato Grossense de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso. Foi o primeiro mato-grossense a se tornar membro da Academia Brasileira de Letras. O acadêmico é o Pedro Pereira Campos Filho, juiz de direito, aposentado e escritor jurídico e articulista. Foi membro fundador da Associação Rondonopolitana de Imprensa Falada e Escrita e primeiro presidente da Academia Rondonopolitana de Letras. Publicou a Lei dos Crimes Hediondos, com óbice à função ressocializadora da pena, a eutanásia, uma questão polêmica, sentenças penais à luz do princípio humanitário e aspectos históricos do poder legislativo de Itiquira. Cadeira de número 3, patrono Raimundo Maranhão Aires, nasceu em Carolina, no Maranhão, em 1914. Na década de 30, mudou-se para Guiratinga, aqui no estado de Mato Grosso, onde criou e dirigiu o jornal Novo Mundo. Foi jornalista e escritor de romances e poesias, membro do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso e da Academia Mato Grossense de Letras. A acadêmica é a Ivonete Bernardes de Oliveira, escritora jurídica, promotora de justiça da Vara da Família, e escreveu o livro Nulidades, Sentenças e Recursos. Cadeira de número 4. Patrono Manuel Cruz, escritor, advogado e jornalista, autor de algumas obras literárias na região sudeste de Mato Grosso. A acadêmica Clotilde Fagundes Duarte nasceu em Rondonópolis, é advogada, mestre em Direito e Educação pela Unesp, autora das seguintes obras: Relações de Ensino e o Código do Consumidor e Mãos Calejadas com Amor. Publicou diversos artigos em revistas educacionais e jurídicas. Cadeira de número 5. O patrono é o João Antônio Neto, desembargador, escritor e poeta. Foi professor titular fundador da Universidade Federal de Mato Grosso e o primeiro juiz de direito de Rondonópolis. O acadêmico Paulo Augusto Marizac é professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em Educação Pública e doutor em Ciências Sociais. Autor de 2 livros, O Drama da Educação Escolar Indígena, Boé Bororo, e Irmã Maria Ocemer, uma missionária franciscana entre os índios Boé Bororo de Mato Grosso. Tem 17 artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais e é terapeuta em psicologia.
Cadeira de número 6. O patrono é Luiz Felipe Saboia Ribeiro, médico cearense, formado em 1934, morou em Poxurel por 8 anos. Foi conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, autor da clássica obra Caçadores de Diamante. Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 9 de maio de 1968. O acadêmico Hermélio Nicolau da Silva é rondonopolitano, nascido em 1958, formado em marketing, escritor e romancista com 28 livros publicados. É consultor cultural e editor. Foi diretor de eventos especiais e cerimonial da Prefeitura de Campinas, em São Paulo, com vários livros publicados, dentre eles Incisão Perfeita e Talk Show com Hermélio Silva. Cadeira de número 7. Patrono Agenor Ferreira Leão, contador, professor e escritor baiano, nascido em Andaraí. Faleceu em Cuiabá em 1983. Dentre suas publicações estão Heróis Sem Troféu, Outras Crônicas e Maria Taquara e Outros Poemas. O acadêmico Jerry Mill, mestre em estudos de Americana, mestre em estudos de linguagem, presidente da Associação Livre de Cultura Anglo-Americana, a ALCA, e associado honorário do Rotary Club de Rondonópolis, Distrito 4440. É autor de 14 livros, sendo Inglês de Fachada, edição revisada e ampliada, e Bertinete de Canguçu para o Mundo, as suas publicações mais recentes. Cadeira de número 8. O patrono, Ronaldo de Arruda Castro. Viveu de 1941 a 2001. Foi diretor do Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso, poeta e escritor. Foi membro da Academia Mato Grossense de Letras. E em 1980 publicou o livro Cuiabanália. O acadêmico Jackson Aguirre da Silva nasceu em Dourados, Mato Grosso do Sul, no ano de 1953. Reside em Rondonópolis desde 1982 e é licenciado em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atuou como professor por 10 anos na rede estadual. É escritor e poeta. Publicou 3 livros: Diário de um Menino de Rua, com 3 edições, Escravos do Destino e Baile de Debutantes. Cadeira de número 9. O patrono, Benedito Santana da Silva Freire. Nasceu em Santo Antônio do Leverger, foi advogado, professor, poeta e escritor, viveu de 1928 a 1991. O acadêmico é o Jorge André da Silva Ribeiro, graduado em Letras e Secretariado Executivo, pós-graduado em Gestão Pública e Gerência de Cidades, servidor público estadual, poeta, produtor cultural e autor de peças teatrais como a Sangue no Rio. É presidente do Núcleo de Teatro da cidade e diretor do GEDA. É autor da canção Rondonópolis, Terra de Sonhos, Terra de Amor. E essa cadeira anteriormente era ocupada pelo saudoso escritor Gilson Lustosa Lira. Cadeira de número 10. Patrono, Wilson Ferreira Lemos, advogado, articulista, poeta e escritor. Nasceu em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e em 1932. Chegou em Rondonópolis no ano de 1979 e faleceu em 29 de junho de 2012. A acadêmica Cancionila Jankoviski Cardoso, professora titular aposentada pela Universidade Federal de Mato Grosso, pesquisadora associada na Universidade Federal de Rondonópolis, atua no programa de pós-graduação em educação, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Suas pesquisas encontram-se em 5 livros autorais e inúmeros capítulos de livros e artigos científicos em periódicos da área. É membro da Associação Brasileira de Alfabetização e esta cadeira anteriormente era ocupada pela saudosa escritora Vilce Arena da Costa.
Cadeira de número 11. Patrono Haroldo Marmo de Souza, fundador do jornal A Tribuna. Veio de São Paulo para Rondonópolis em 1968. Foi diretor e radialista da Rádio Branife, a primeira emissora do município local, onde também foi vereador. A acadêmica Aparecida Carvalho da Silva nasceu em 1957, em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Veio para Rondonópolis em 1972. É graduada em Geografia e pós-graduada em Administração Pública e Gestão de Cidades. Professora pertencente à Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil. Publicou os romances Busca Interior, Opção, Histórias, Casos e Anedotas que Papai Contou, Quando as Flores Murcham, O Amor e Resgate e Amor e Resgate 2, e foi a terceira presidente da Academia Rondonopolitana de Letras. Cadeira de número 12. O patrono José Wilson Mary, escritor, pioneiro e benemérito cultural de nosso município. Foi fundador da Associação dos Pioneiros, para quem doou o terreno para a construção da sede. O acadêmico Edson Roberto Sereta é servidor público concursado da Receita Federal, graduado em Direito e especialista em Ciências Penais e Educação Inclusiva, Libras. É romancista, poeta, contista, editor e revisor literário e autor da obra A Sombra do 13. O primeiro acadêmico a ocupar a cadeira foi o jornalista Jorge Manuel. Cadeira de número 13. A patronesse Arlinda Pessoa Morbeck. Nasceu em Salvador, na Bahia. Mudou-se para o Mato Grosso em 1913. Escreveu os livros Heróis das Selvas, Os Domingos da Fazenda, Patagônia. Foi cronista, poetisa e articulista. Arlinda Morbeck pode ter sido uma das primeiras poetisas a ter publicado suas crônicas no estado de Mato Grosso. O acadêmico, a cadeira em vacância será ocupada a partir dessa noite por Adley Gabi. Anteriormente, essa cadeira foi ocupada pelo escritor articulista José Olavo Pio. Cadeira de número 14. Patrono, o historiador Rubens de Mendonça. Foi historiador, escritor, jornalista e cronista, membro da Academia Mato Grossense de Letras, publicou os livros Dom Pôr do Sol, Antologia Bororo, Poetas Bororo, No Escafandro da Vida e Ruas de Cuiabá. O acadêmico Isaías Dias Pereira, maranhense, mudou-se para Rondonópolis em 1985. Com formação em Letras e Teologia, pastor batista no município de São José do Povo, professor, músico, compositor, poeta, romancista e cronista. Publicou 2 CDs gospels e vários livros, dentre eles O Azeite e a Farinha, O Recomeço, O Jacaré Gigante e A Chalana do Adeus. Cadeira de número 15. Patronesse Edith Pereira Barbosa. Mudou-se para Rondonópolis em 1977, se dedicando à formação de crianças e adolescentes. A professora Edith foi fundadora da Associação de Profissionais de Dança de Rondonópolis, do Teatro Infantil Marquês de Rabicó e do grupo Pé de Moleque. Escreveu 30 peças teatrais, poesias e crônicas. O acadêmico, atualmente essa cadeira encontra-se em vacância, anteriormente ela foi ocupada por Márcio Martins. E a última cadeira, a cadeira de número 16, o patrono é Fernando Almeida, nasceu na Paraíba, graduou-se em Engenharia de Pesca e fez pós-graduação em Administração, foi professor da Universidade Federal de Mato Grosso, jornalista e escritor. Suas principais obras foram O Dia em que o Caçador Virou Caça e Das Velhas Raposas ao Popular Moderno. Acadêmico, a cadeira em vacância, que nesta noite será ocupada pelo professor doutor Aires José Pereira, e anteriormente ela era ocupada pelo escritor, professor Marcelo Brito da Silva.
A nossa mesa está parcialmente composta, então vamos dar prosseguimento, convidando o representante do prefeito municipal de Rondonópolis. Nós convidamos para fazer parte dessa mesa o senhor Pedro Augusto de Carvalho Araújo, secretário municipal de Cultura aqui da cidade de Rondonópolis. Juntar-se a nós. Nós convidamos o representante do presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, o vereador Júnior Mendonça. Convidamos ainda o representante do senador da República, o Wellington Antônio Fagundes, está conosco. Convidamos a vice-reitora da Universidade Federal de Rondonópolis, a professora doutora Antônia Marília Medeiro Nardes. O representante da Academia Mato Grossense de Letras, o juiz de direito Vanderlei José dos Reis, encontra-se entre nós. Seja muito bem-vindo. E algum representante da embaixatriz do Haiti no Brasil, a senhora Raquel Cortou? Já que a nossa mesa está composta, nós convidamos ao público presente, as confreiras e os confrades, para se colocar em posição de respeito para a execução do hino nacional. Filhos deste sol
Podem tomar os seus assentos. Neste momento, o presidente da Academia Rondonopolitana de Letras fará a abertura oficial dos trabalhos. Boa noite, senhoras e senhores, confrades e confreiras da Academia Rondonopolitana de Letras, professora Antônia Marília, nossa colega da Universidade Federal de Rondonópolis, vice-reitora, Pedro, nosso secretário de Cultura, Dr. Vanderlei, nosso representante na Academia Mato-Grossense de Letras, o amigo Isaías, nosso secretário, demais pessoas aqui presentes, equipe da casa que está trabalhando conosco. Nós estamos muito honrados com a posse de uma nova diretoria, a 5ª da RL, e com a chegada de 3 novos membros que são muito bem-vindos. Neste momento, eu declaro aberta a sessão desses 2 eventos. Informamos que, para ser eleito membro da Academia, a pessoa deve se candidatar à vaga existente, de acordo com o estatuto da entidade. Uma vez eleito, deve honrar o seu patrono e esforçar-se para manter viva a sua memória e de todos os membros que já ocupam essas cadeiras. Conforme determina o artigo 62, parágrafo 2º do Estatuto da Academia Rondonopolitana de Letras, não será concedida a palavra a nenhuma pessoa que não pertença à Academia. Agradecemos a presença dos familiares, amigos, convidados e demais autoridades e nos desculpamos por não conceder o uso dessa palavra. No entanto, queremos que vocês saibam que para a Academia a vossa presença e a vossa amizade é de muito apreço. Agradecemos a compreensão de todos. Agradecemos especialmente ao presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, o senhor Júnior Mendonça, pela cedência do espaço, pelo apoio logístico que o Legislativo tem dado à Academia Rondonopolitana de Letras nesses 10 anos de existência. Nós queremos, nesse momento também, registrar a presença do professor doutor Agameton Ramsés Justino, representando neste ato a diretora do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal de Rondonópolis, a professora doutora Beatriz dos Santos Feitosa. Em nome dela, nós cumprimentamos todas as autoridades que estão aqui no nosso plenário. E também os convidados que ainda estão por chegar. Nós vamos agora para a apresentação dos acadêmicos que vão tomar posse. Os convidamos a assumir os seus lugares, os acadêmicos eleitos que tomarão posse nessa noite na Academia, que vai completar os seus 10 anos de existência. Eu vou começar apresentando o senhor Marcelo Andrigo Bahia Eduardo, que ocupará a cadeira de número 1. O patrono é Cândido Mariano da Silva Rondon. Marcelo Bahia é advogado desde 2005, professor universitário desde 2012, é autor de 3 livros, diversos poemas, crônicas e contos disponibilizados em sites especializados, é o idealizador e mantenedor do projeto cultural e literário Filhos de Sofia, com 12 expositores literários distribuídos pela cidade de Rondonópolis. Apresentamos agora o senhor Adley Gabi, da cadeira número 13. A patronessa é a escritora mato-grossense Arlinda Pessoa Morbeck. Adley denomina-se neuropsicopedagogo, é jornalista formado pelo Instituto Dominicano de Periodontia da América Central. É professor de História e Geografia, com especialização em várias áreas do conhecimento.
é mestre em ciência da educação, é poliglota, intérprete profissional e autor do projeto denominado Como Frear o Racismo em Rondonópolis. O próximo é o senhor Aires José Pereira, da cadeira de número 16. O patrono é o escritor Fernando Antônio de Almeida. Tomará posse o poeta e escritor, professor doutor de Geografia da Universidade Federal de Rondonópolis. Ele possui doutorado em Geografia e autor de várias obras, e também é coautor da letra do hino de Rondonópolis. Neste momento, após ter apresentado os novos acadêmicos, nós solicitamos que eles tomem seus lugares de honra aqui à frente, convidando juntamente com seus representantes familiares, primeiramente o senhor Marcelo Andrigo Bahia Eduardo e sua representante familiar, a sua esposa Tamis Visoto Bahia. Já pode vir na sequência também o senhor Adli Gabi e seu representante familiar, José Roberto da Silva. E também o senhor Aires José Pereira, seu representante familiar é a sua esposa, Maria das Dores Moreira. Estando posicionado aqui, eu convido as confreiras Aparecida Carvalho da Silva, Clotildes Fagundes Duarte e Cancionila Jankoviski Cardoso para também se posicionarem junto aos seus apadrinhados nessa noite. Nesse momento, os membros da Academia Rondonópolitana de Letras ficam de pé para acompanhar o juramento dos novos membros, né? Nós vamos passar a palavra ao presidente. Os membros vão acompanhar, solicitando que agora se posicionem à frente do presidente, o senhor Paulo Augusto Marizac, e o secretário Isaías Dias Pereira, para executar o juramento com a mão direita estendida para o estatuto exposto pelo secretário. Senhoras, senhores, senhor Marcelo, Andrigo Bahia Eduardo, Adli Gabi e Aires José Pereira, vocês prometem cumprir o Estatuto da Academia Rondonópolitana de Letras, honrar as decisões democráticas das assembleias ordinárias e extraordinárias, difundir os valores da língua portuguesa, do tratamento e da literatura, e honrar os vossos patronos, respectivamente, o patrono da cadeira 1, Cândido Mariano da Silva Rondon, o patrono da cadeira 13, Arlinda Pessoa Morbeck, o patrono da cadeira 16, Fernando Antônio de Almeida. Vocês juram? Prometem também, no seio da academia, manter uma convivência respeitosa, democrática e fortalecimento dos nossos ideais e nossas ações coletivas? Recebam das mãos do nosso secretário posteriormente. Vocês receberão uma cópia do estatuto, juntamente com um mimo que será dado pela diretoria da academia. E agora nós vamos passar então para o recebimento das pelerines. Podem abaixar o braço. Já estão jurados e sacramentados.
Pedimos ainda que ainda se coloquem dessa forma. As madrinhas vão receber as pelerines e a representante familiar também vai receber algo a ser entregue. E as madrinhas ainda, lembrando, vai entregar o certificado, certo? Podem virar para o público, isso. É um momento muito especial, que é aguardado por eles, e a gente faz de forma concomitante. Sim. Podem tirar do envelope, né, o que vocês acabaram de receber, eu acho que fica mais consistente na foto, né? Perfeito. Mais alguns registros. Ainda posicionados, isso, muito bem, aplausos. Agora verdadeiramente ocuparão as suas cadeiras, né? Mas eu convido a ficarem conosco mais um pouquinho, porque as confreiras terão o uso da palavra, né? Assim como quem tomou posse. E a primeira é a confreira Cancionila Jankoviski Cardoso. Ela fará um pronunciamento de boas-vindas ao confrade Marcelo Bahia. E em seguida, o confrade terá também os seus 3 minutos de fala cada um. Eu cumprimento o doutor Paulo Augusto Mário Isaac, o nosso presidente da Academia Rondonopolitana de Letras, e em seu nome cumprimento todos os meus colegas confrades, confreiras, os novos, os 3 novos, seus familiares, demais autoridades aqui presentes. Boa noite, senhoras e senhores. Para mim, uma honra ter sido indicada como madrinha para dar as boas-vindas a Marcelo Andrigo Bahia Eduardo. Ainda nos conhecemos pouco, mas pelo que pude ver e ler, o novo confrade não medirá esforços para se unir a nós nos objetivos essenciais da Academia Rondonopolitana de Letras, quais sejam estimular o desenvolvimento da leitura, da literatura em suas múltiplas formas, zelar pelo culto do idioma pátrio e preservar a memória de seus patronos. Isso está no nosso estatuto. A academia será beneficiada e dinamizada por alguém que se descreve apaixonado pela literatura e música, tem imaginação fértil, interessado por todo tipo de conhecimento, ciência, religião, vida selvagem, astrologia, mecânica, filosofia, ficção científica, ufologia, etc. Seja bem-vindo, Marcelo, confrade Marcelo. Na academia há uma diversidade de pessoas e, portanto, uma diversidade de interesses, crenças, opções políticas, e isso é irremediável, pois no limite somos todos diferentes, mas pode e deve ser também saudável.
Remeto-me aqui à metáfora dos dois cegos que você utiliza em seu livro, Os Manuscritos de Van Kahn. Quando, após contar o que houve com os dois companheiros de infortúnio, como narrador onisciente, você diz: como é fácil sermos enganados. Parece estarmos sempre ávidos pela ilusão. Ela nos parece doce. Se agarra o homem à doce mentira com tanta paixão, como foge da verdade que lhe parece amarga. Em momento histórico em que as fake news se proliferam e se impõem, ter alguém entre nós que questiona o que é real e o que é imaginário, ou o que temos como verdade, é uma poderosa ajuda na busca, por um lado, de uma sociedade mais justa e igualitária, e por outro, de uma convivência harmônica, cooperativa entre nós da academia, tendo como principal estratégia o direito à leitura. Penso que, apesar de nossas diferenças, há algo que é comum a todos nós, a todas nós. O desejo de, como disse Paulo Freire, sermos sujeitos da história. Nós desejamos deixar nossa marca nesse mundo e o fazemos escrevendo, até morrer, né, Aires? Seja gravando na pedra, na argila, no papiro, em madeira, no papel ou em mídias eletrônicas, desde os primórdios, o ser humano grafa seus pensamentos, conhecimentos e sentimentos para que isso, de certa forma, se eternize e seja lido por outros. Dizem que o acadêmico se torna imortal. É necessário ressaltar o sentido que damos a essa palavra. Não significa que, pertencendo à academia, não iremos morrer. Significa, sim, que um dos nossos objetivos é preservar a memória e a produção de nossos patronos. Como dizia o poeta, não morre quem sempre é lembrado, ou não morre quem nos outros vive. Assim, nesse momento, devo saudar a memória do patrono da cadeira 10, da nossa academia, Wilson Lemos, jornalista, advogado e poeta, que nos legou textos cheios de personalidade. Deixo aqui um verso de sua autodescrição, publicado no jornal A Tribuna. Poeta e boêmio, sem ódio e sem medo, a vida enfrentando, de frente a sorrir. Uma homenagem também a Vilce Arena da Costa, fundadora da academia, e que ocupou a cadeira 10 antes de mim. Irrequieta, sempre em busca de justiça, Vilce nos deixou um legado na ciência e na literatura que precisa ser revisitado e reverenciado. Marcelo Bahia, bem-vindo à imortalidade, a essa imortalidade da qual falei. Bem-vindo ao nosso convívio e que ele seja harmonioso e profícuo. Vida longa à Academia Rondonopolitana de Letras. Muito obrigada. Neste momento, Marcelo Andrigo Bahia tem o uso da palavra. Só um instante, porque eu esqueci dos olhos. Cumprimento meus confrades e confreiras, imortais membros dessa honrosa Academia Rondonopolitana de Letras e a todos os presentes. Boa noite. Como são espantosas e também saborosas as coincidências da vida, eu gosto de chamar de sincronismos. Em 1976, enquanto eu era gerado no ventre materno, Aylon do Carmo, que seria o primeiro destinatário dessa cadeira de número 1, que agora ouso ocupar, publicava sua primeira obra, Parnaso e Sideral. Em 1978, enquanto eu completava 1 ano de vida e estava dando apenas meus primeiros passos nesse mundo, o poeta, compositor e escritor também se graduava em Direito, mesmo ano em que publicou Pena Delirante. Em 1999, quando ingressei como calouro na Faculdade de Direito, meu antecessor lançou Nos Garimpos do Leste de Mato Grosso. Em 2005, enquanto eu me atrevi a pegar meu primeiro processo como advogado, o imortal membro da Academia Mato Grossense de Letras, que viria a ser o primeiro vice-presidente de nossa Academia Rondonopolitana de Letras, se graduava em História, mesmo ano em que publicou A História de Rondonópolis, contando a trajetória do antigo povoado do Rio Vermelho,
o rio Poguba, na língua dos Boibororo, etnia indígena contemplada pelo acadêmico na obra Dicionário Ilustrado Português Bororo, Bororo Português, de 2013, mesmo ano em que, juntamente com outros ilustres amigos, fundou essa nobre instituição literária. Ano em que, inclusive, me casei com a também advogada doutora Tamis Visoto, formando com ela e sua linda filhinha Luísa Vitória, que não é mais filhinha, né? Que leu o poema para a gente aqui, a mais adorável família de todas. Família esta que a minha querida companheira Tamis representa nessa solenidade. Família que aumentou em 2014 com a chegada do Daniel. No ano em que eu oferecia ao mundo um filho, nosso saudoso acadêmico oferecia 2, Matrimônio a toda prova e Morbeck, o caudilho do Garças, que retrata a única revolta ocorrida em nosso estado, em meio a diamantes, garimpeiros e valentões egressos do Nordeste brasileiro. Nordeste que estava no sangue de Ailon, que era filho de retirantes do sertão da Bahia. Bahia que carrega em meu nome como sobrenome de família. O segundo presidente de nossa academia ainda trabalhou no jornal A Tribuna e na Rádio 104 FM, e publicou outras 4 obras, no total de 12, antes de fechar sua contribuição literária em 2021, com a obra Dicionário Histórico e Biográfico de Rondonópolis, mesmo ano em que encerrei minha contribuição na instituição de ensino em que lecionei Direito para o jovem Leônidas, filho do meu brilhante antecessor. Mas as coincidências, entre aspas, não param por aí. Ao lançar meu primeiro livro, Os Manuscritos de Huancan, livro 1 Leidan, fui convidado para participar do programa Prosa e Poesia do meu amigo e também acadêmico Jorge Ribeiro. Através desse contato surgiu a oportunidade de iniciar nessa mesma TV o programa Filhos de Sofia, no qual eu entrevistaria os acadêmicos Dr. Paulo Isaac, Hermélio Silva, Edson Sereta e Adri Gabi, que toma posse juntamente comigo esta noite. Essa proximidade com alguns acadêmicos me rendeu a oportunidade de participar da primeira coletânea poética, organizada e coordenada pelos acadêmicos Jackson Aguirre e Hermélio Silva. Este último também sendo o editor da minha terceira obra, Diários de Manu, cuja capa é da artista plástica Tânia Prado, que também ilustrou a capa daquela coletânea, sendo o trabalho de arte, finalização e publicação do Diário de Manu feita pelo filho do também acadêmico Isaías Dias. No lançamento da coletânea, estreitei os laços com os demais acadêmicos que eu ainda não conhecia, à exceção do Dr. Pedro Pereira e Dr. Ivonete Bernardes, que já eram velhos conhecidos do dia a dia forense, e de Dieri Mil, que eu já conhecia desde 2013, quando fui membro rotário. Assim eu já me senti em casa antes mesmo de fazer parte desta casa. E de lá para cá, ou daí para cá, foi um pulo, sem pular nenhuma etapa. Agora ocupo de fato e de direito a cadeira de número 1, com a missão de dar continuidade ao trabalho de quem tão bem defendeu a história de Rondonópolis, cujo nome espelha uma homenagem ao patrono de nossa cadeira comum, o engenheiro militar Cândido Mariano da Silva Rondon, famoso pela exploração do Mato Grosso e da Baía Amazônica Ocidental, e pela construção de mais de 5.000 quilômetros de linhas telegráficas em meio às florestas brasileiras. Façanha que causa ainda mais espanto e admiração ao considerarmos que nem 1 centímetro se avançou dentro das nossas matas sem a concordância dos indígenas, que muitas vezes trabalharam para o avanço do progresso, hipnotizados pelo brilhantismo e fascínio exercido pelo pacífico mimosense, que trazia no sangue, como eu, etnias indígenas. No caso dele, Guanás, Terenas e Boibororo. Chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz por sua atuação exemplar e respeitosa junto aos tribos indígenas do interior da Amazônia. Ele só entrava onde fosse recebido em paz. Não abrindo mão de seu lema, morrer se preciso for, matar nunca, mesmo quando atingido por flechas envenenadas de índios uambiquaras, o patrono da arma de comunicação do Exército Brasileiro recuou por não ser bem recebido pelos silvícolas e voltou de onde veio, sem disparar nenhum tiro. Atitude que lhe rendeu o título de patrono e defensor dos índios e que o colocou como primeiro diretor do antigo Serviço de Proteção ao Índio. O apoiador da criação do Parque Nacional do Xingu, de ideias abolicionistas e republicanas, atuou com Benjamin Constant no golpe republicano que derrubou Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, em 15 de novembro de 1889, homenageando o amigo ao dar seu nome para um de seus 7 filhos. Chegou a se perder em uma expedição na Amazônia e foi tido como morto,
mas sobrevivendo a um ambiente selvagem, sem nenhum recurso e sem provisões, construiu canoas rudimentares e conseguiu alcançar o Rio Madeira no Natal de 1909, e assim voltar ao Rio de Janeiro, onde foi recebido como herói nacional, em uma aventura épica digna de uma superprodução hollywoodiana, despertando o interesse internacional e lhe rendendo a oportunidade de conduzir uma expedição, 5 anos mais tarde, com o então presidente americano Theodore Roosevelt. Em suas andanças, descobriu muitos rios, montanhas, vales e lagos, sendo sua maior descoberta as ruínas de Real Forte Príncipe da Beira, a maior relíquia histórica do estado de Rondônia, que também leva esse nome em homenagem a essa ilustre figura que estampou a nota de 1.000 cruzeiros e foi inscrito no livro dos heróis da pátria, mas que, antes de se formar em ciências físicas e naturais e desempenhar carreira tão fantástica, que também lhe rendeu homenagem no nome de um meridiano e outras Marcelo, duas... conclui, por favor. Sim, já está encerrando, presidente. E 2 cidades paranaenses, Rondon e Marechal Cândido Rondon, além da produção de filme e minissérie contando sua história e suas aventuras, teve seu currículo profissional, atuação como um simples e pouco valorizado professor. E creio eu que esse é o maior legado de todos nós acadêmicos e escritores, e também da própria academia. Ensinar, estimular, registrar e transmitir conhecimento. Essa é a minha missão enquanto acadêmico, manter viva a memória de meu antecessor, Dr. Ailon do Carmo, e de nosso patrono, Cândido Mariano da Silva Rondon, e só através desses sincronismos da vida eu posso me comparar a estes dois. Muito obrigado. Neste momento, a confreira Clotilde Fagundes Duarte fará o seu pronunciamento de boas-vindas ao confrade Adri Gabi, e em seguida ele também fará uso da palavra. A gente pede gentilmente que sejam os 3 minutos, sem prejuízo, em função também da temperatura aqui dentro, né, e do horário já avançado. Obrigada. Exatamente. O Adri Gabi, uma pessoa que conhecemos há pouco, né, que chegou, e ficamos bastante felizes com a sua chegada, pelo seu histórico, que não vou ler aqui, não é por conta de tudo que já foi dito, não é, mas você seja bem-vindo à nossa academia, com todo o seu trabalho, sobretudo no que se refere a qualquer preconceito com relação a racismo, diferença de cor, de classe, de qualquer situação que faz com que o ser humano se sinta menor. Seja bem-vindo, não é? Corroborando tudo o que disse a minha antecessora, Kátia, a professora Kátia. Eu ratifico para que todos se sintam muito bem e muito felizes em nossa academia, porque vocês contribuirão muito. Então, seja mais uma vez bem-vindo. Boa noite a todos. Ilustre presidente da academia, Dr. Paulo Zac. Em nome dele, cumprimento meus confrades e confreiras, convidados especiais, amigos, familiares, entre outros. Representa para mim uma extraordinariedade estar junto com essas figuras tão emblemáticas, certificativamente autênticas, enquanto os integrantes da Academia Rondonopolitana de Letra. Ao tomar posse hoje, assumo uma grande responsabilidade de saber que a gente pode contribuir para que podemos ter um país diferenciado. Sobretudo, faço uso de uma expressão do famoso escritor Wambote, que dizia: quem vive para não servir não tem por que existir. Prometo-me, a partir de hoje, ser diferente na academia, sobretudo usando essa estratégia a favor da Academia de Letras. Sei da responsabilidade, até porque eu sou o primeiro negro, primeiro imigrante em chegar na academia de uma das academias de 5.569 municípios que tem a República Indissolúvel Brasileira. Isso é uma grande responsabilidade. Trabalhar muito para que não seja o primeiro e o último, senão o primeiro e muitos que deveriam chegar em uma das academias brasileiras. Sei da minha responsabilidade. Além disso, agradeço a minha mãe, que não está presente, minha mãe biológica, Anita, Delisca, meu pai, Dilfer Gabi, que sempre estão presentes com suas palavras a favor de crescimento nosso. A isso também agradeço cada um de vocês, e eu sempre digo, eu não acostumo decepcionar. E isso aqui não será a primeira vez que decepcionarei a Academia de Letras de Rondonópolis. Obrigado.
Com a palavra, a confreira Aparecida Carvalho da Silva também dará as boas-vindas ao confrade Aires José e depois ele também fará o uso da palavra nos seus 3 minutos. Boa noite a todas as autoridades presentes e todos os nossos convidados. Sou acadêmica, ocupo a cadeira número 11. Meu patrono é Haroldo Marmo de Souza. Ele é fundador do jornal A Tribuna e foi fundado em 7/6/1970, sendo hoje um dos jornais mais importantes do estado de Mato Grosso. Ele foi vereador no período de 1977 a 1982, na 6ª legislatura de Rondonópolis. A ponte sobre o Rio Vermelho, na Avenida Beira Rio, que foi inaugurada em 23/12/2016, tem o nome de Haroldo Marmo de Souza. Ele também é homenageado com a biblioteca da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Rondonópolis, que hoje está em funcionamento com consultas interna e externa ao acervo da Casa Biblioteca, da Biblioteca. Essa que traz o nome de Haroldo Marmo de Souza. Ele sempre esteve envolvido em trabalhos sociais, pois sonhava com uma Rondonópolis bem melhor e bem desenvolvida para a sua população. Então, está. O Dr. José Aires Pereira é mineiro de Salinas, poeta por gosto e por pirraça, que acredita nas palavras transformadoras de homens e de espaço. Possui 18 livros editados, uns solos e outros em parcerias com outros autores. Possui mais de 1.800 textos publicados no Recanto das Letras. É membro efetivo da Academia de Letras de Araguaína e Norte Tocantinense. É coautor do hino oficial de Rondonópolis. Possui o título de cidadão rondonopolitano pela Câmara Municipal de Rondonópolis, emoção de aplauso da mesma entidade e da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Ele veio para Rondonópolis em 1987 para estudar no Alfredo Marienho. Sonhava em terminar o primeiro grau e voltar para Tangará da Serra para trabalhar em banco. Mas o destino lhe reservou outros caminhos, guiado pela educação. Ele fez o ensino básico, graduação e pós-graduação em Geografia, fez mestrado em Arquitetura e Urbanismo na UNB, e doutorado na UFU. É casado com Maria das Dores Moreira há quase 20 anos. 30. Tem uma filha e um filho e 4 netos. Um que acabou de chegar na família. Bom, falar de Aires é muito fácil, principalmente para quem o conhece. Eu conheço há quase 30 décadas já, né? Então é fácil falar. É um grande poeta, um grande escritor, um grande professor, compromissado com aquilo que ele propõe fazer. E ele sempre sonhou com as letras, porque desde que ele editou seu primeiro livro, ele continuou, né, mesmo os passos difíceis que nós literários, né, nós da academia e todos os escritores sabem o quanto que é difícil, ele não desistiu. E hoje é uma honra muito grande para a academia tê-lo com nós. Ele vir integrar o nosso grupo, estar formando mais um membro. Seja bem-vindo. Em nome de Vossa Senhoria, o confrade professor Dr. Paulo Augusto Mário Isaac, cumprimento todos e todas da mesa. Boa noite, senhores e senhoras, presente a essa solenidade tão marcante para mim e demais membros da Academia Rondonopolitana de Letras, assim como para a sociedade de uma maneira geral. Agradeço imensamente a todos e todas presentes nesse momento único que marca mais uma grande etapa da nossa Academia Rondonopolitana de Letras.
Eu sou Ares José Pereira, professor associado 2 do Colegiado de Geografia e do mestrado em Gestão e Tecnologia Ambiental da Universidade Federal de Rondonópolis. Estou extremamente honrado em ocupar a cadeira 16 desta casa, que tem por patrono ilustre poeta, escritor, professor, jornalista e ex-secretário de Educação do município de Rondonópolis, Fernando Antônio de Almeida. Fernando Antônio de Almeida, além de uma vida cultural intensa, também teve grande relevância no cenário político de Rondonópolis nas décadas de 1980 e 1990. Atuou na prefeitura, nas gestões de Carlos Bezerra e Percival Muniz e no governo do estado com Blairo Maggi. Foi também um dos fundadores do PSB no município. Ele é sempre lembrado como uma pessoa culta, de posições claras e sempre disposto ao diálogo. Fernando de Almeida era natural do município Esperança, Paraíba, e nos últimos anos estava radicado em Cuiabá, onde se aposentou como professor universitário. Ele foi autor de inúmeros textos, 9 artigos, livros, aliás, e inúmeros textos publicados em revistas, jornais e sites de Mato Grosso. Também era engenheiro de pesca. Nos últimos 13 anos de sua vida, ele lutava contra câncer, que o abalou sua saúde e causou o falecimento. Fernando de Almeida deixou a viúva Marise Lima Almeida, 8 filhos e 14 netos, e uma multidão de amigos. Expressando um pouco sobre minhas expectativas como membro da Academia Rondinopolitana de Letras, ousarei dizer que venho para somar esforços e trabalho árduo, junto aos confrades e confreiras, sempre em busca de enriquecimento cada vez maior de nossa produção cultural através da arte literária. Juntos e unidos, seremos mais fortes em busca de um objetivo maior, o de trabalhar incansavelmente na seara cultural, com apoio de entidades públicas e privadas preocupadas com os rumos literários de nossa sociedade. Ao longo dos últimos 35 anos, sempre busquei dar um pouco de minha contribuição literária à sociedade que nos paga, por meio de seus tributos que lhes são cobrados, produzindo textos reflexivos sobre as várias temáticas que nos cercam cotidianamente, seja na poesia, na prosa poética, em haikais, em crônicas, tautogramas, quadras, sonetos, tercetos, etc. Ou mesmo em textos acadêmicos na área de geografia humana, geografia urbana, geografia política, geografia ambiental ou mesmo multidisciplinar. Dessa forma, tem inúmeros textos publicados no Recanto das Letras, Jornal A Tribuna de Rondonópolis, Folha do Centro-Oeste, Jornal de Hoje, entre outros, e também em livros e revistas especializadas. Gostaria de enaltecer aqui o apoio incondicional que tenho recebido de minha família, principalmente de minha mãe, Olga Maria dos Santos, quando era viva. Minha esposa, Maria das Dores Moreira, e meus filhos, Cleidson Ares Moreira e Adriana de Espectro Rodrigues Pereira Andrade. Para finalizar, estendo meus agradecimentos à sociedade rondinopolitana, que recebeu de braços abertos no momento em que eu mais precisava. Ela estendeu suas mãos e me apoiou. Em nome da professora doutora Antônia Marília Medeiro Nardes, agradeço a todas as pessoas que sempre estiveram presentes em minha jornada audaz e contínua. Agradeço a cada um de vocês que saíram do aconchego de seus lares para estarem presentes aqui neste momento. Meu muito obrigado. Agora sim, neste momento de muita alegria, nós convidamos aos novos imortais da Academia Rondinopolitana de Letra efetivamente tomarem suas cadeiras, né, que são as respectivas cadeiras 1, 13 e 16. Agradecemos as madrinhas e seus familiares, né? Vamos encerrar essa cerimônia. Nós vamos pedir ao presidente que faça, para que a gente dê posse ao novo presidente neste momento.
Muito obrigada a todos. Pedimos ao presidente. Presidente, faça o seu pronunciamento de encerramento, que logo na sequência. Em nome do calor que todos estão sentindo e em respeito a isso, eu declaro encerrada essa primeira sessão, que é a da posse dos membros acadêmicos. Em seguida, nós vamos passar a posse, que ela é bem mais rápida, podem ter certeza, posse dos novos membros da diretoria executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Editorial da Academia Rondonopolitana de Letras. A nossa quinta gestão, né, que vai de 2023 a 2025. Então, nós vamos para a posse da quinta diretoria. Pela ordem, nós vamos chamar os nomes aqui dos novos dirigentes, vamos se colocar aqui à frente, inicialmente para o público, para que conheçam os senhores, e depois para fazerem o juramento. Eu convido, então, o presidente Jair Milano do Nascimento, Jerry Mill, vice-presidente Isaías Dias Pereira, o secretário Jackson Aguirre da Silva, colocando-se aqui à frente, isso. O tesoureiro Jorge André Silva Ribeiro. Conselho Fiscal Edson Roberto Sereta, Hermélio Nicolau da Silva, Cancionila Jankoviski Cardoso, e o Conselho Editorial, Aparecida de Carvalho Silva, Clotilde Fagundes Duarte e o Paulo Augusto Marizac, que está aqui. Neste momento, o presidente atual fará a leitura do ato de juramento dos membros da nova diretoria. Peço que se voltem para a mesa, por favor, para o juramento. Senhores membros que propuseram assumir a direção executiva, o Conselho Fiscal e o Conselho Editorial da Academia Rondonopolitana de Letras, e que foram eleitos por seus pares com o objetivo de dirigir a entidade entre novembro de 2023 e novembro de 2025. Vocês juram lealdade e obediência ao Estatuto, juram cumprir com assiduidade e pontualidade as obrigações funcionais de seus cargos, honrando a imagem da ARL, juram obedecer os princípios que regem os objetivos e finalidades da academia e respeitar os seus pares. Vocês juram? Em respeito ao nosso estatuto e ao colegiado de membros, eu declaro empossada a quinta diretoria da Academia Rondonopolitana de Letras, o Conselho Fiscal e o Conselho Editorial. Bom trabalho para vocês, para nós. Vocês podem tomar os vossos assentos, depois a gente faz as fotografias, pode ser? Vamos fazer a fotografia depois, né? Porque, por causa do calor que está aqui, todo mundo pode voltar para os seus assentos, depois a gente faz as fotos, né? Pedimos para que o GR, né, o presidente, novo presidente GR Nil, que venha aqui à frente para ficar conosco. Ao meu lado, aqui ó, já tem um, pode ficar aqui, ficar em pé, já pode. Eu quero falar para você, Jerry, que é um prazer imenso transmitir
cargo para você, que eu desejo que todos nós, né, imbuamos de um trabalho árduo para manter essa academia. Sabemos que você tem ideias boas, que nós temos certeza que juntos nós tornaremos a nossa academia mais forte. Então, muito obrigado e passo a palavra para você. Para finalizar, eu quero agradecer a todos vocês que compareceram, as autoridades da mesa, todos vocês que ficaram aqui até o momento com esse calor rondonopolitano, abafado, né? E passo então a palavra para o meu novo presidente. Agora eu não sou mais o presidente, agora o presidente é o Gerry. Vou seguir o script, tá? Well, good evening, ladies and gentlemen. Quem me conhece sabe por que eu digo isso. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês, parentes, amigos, autoridades e comunidade em geral, pela presença e paciência aqui conosco esta noite. Well, a propósito, há quase 10 anos, quando eu fui convidado para fazer parte do pequeno grupo de escritores que inicialmente queria reativar a antiga associação que existia e posterior e corajosamente decidiu enveredar pelo caminho que levava à fundação de uma academia de letras, eu logo percebi que aquele era um momento histórico, do qual eu poderia fazer parte ou não. Como vocês já perceberam, eu decidi aceitar aquele e aqui estou. Hoje, tantos anos depois, quero dizer thanks a lot à confreira Cidinha Carvalho, ao confrade Ailon do Carmo, que nos deixou há exatos 1 ano, 5 dias, ao confrade Pedro Pereira Campos Filho, nosso primeiro presidente, e ao confrade Paulo Isaac. Paulo Isaac que conduziu os rumos da RL nesses 2 anos. Foi graças ao trabalho de cada um, de todos vocês, que nós chegamos onde estamos hoje. Então, minha gratidão a vocês. Meu thank you também se estende aos confrades e às confreiras que me elegeram presidente no último dia 26 de outubro, dando-me a missão de indicar os caminhos que a nossa ARL deve seguir nos próximos 2 anos. Caminho este que espero possamos percorrer juntos, irmanados no mesmo propósito de zelar pelo idioma pátrio e priorizar o que diz o nosso estatuto. Por isso, aqui e agora, eu quero fazer um convite a cada um de vocês, que é extensivo a toda a população da nossa cidade, da região. Conheça, divulgue e apoie a nossa academia. Se ajudar a ARL a ser forte e influente for realmente uma das nossas prioridades, com certeza ela terá um futuro muito mais promissor do que o presente que ela tem agora. Do contrário, bebendo na fonte de inocência e de sabedoria do poeta matogrossense Manuel de Barros, que faleceu em 2014, será preciso repetir, até ficar diferente. Eu me atrevo a dizer mais, repetir até ficar melhor, mais convincente. Mais de 30 anos como professor de língua inglesa fizeram com que minhas palavras, expressões ou frases fossem mais facilmente lembradas no idioma de Jane Austen, William Shakespeare, do que na língua de Raquel de Queiroz e Machado de Assis. Alguns dos nossos maiores escritores, com certeza. Entretanto, esse é um dos segredos da vida, adaptar-se e logo. E é isso que eu vou fazer. Eu vou me adaptar. E eu espero que vocês também, pois uma nova fase inicia hoje. Eu volto a dizer, conheçam, compartilhem
e apoiem a nossa academia e as suas iniciativas, pois a nossa entidade tem e terá muito a oferecer em troca. Uma troca não apenas justa, mas necessária, pois nós existimos como instituição porque o povo existe. A língua portuguesa do Brasil ainda sobrevive porque o povo brasileiro, mato-grossense e rondonopolitano existe. E o povo, povão, povinho, em última análise, somos todos nós, queiramos ou não. Lembrem-se disso. Temos que nos lembrar disso. Assim, inspirado por Agenor Ferreira Leão, patrono da cadeira número 7, que eu orgulhosamente ocupo, eu quero aqui cumprimentar todos que estão aqui à mesa e, mais uma vez, agradecer a todos vocês que aqui estiveram conosco esta noite, porque é isso que a gente precisa, de pessoas que entendam que literatura, arte, existe ou existem pessoas. Os escritores, os poetas, todos nós existimos porque existe uma população. E para a gente é sempre uma grata surpresa termos mais e mais confrades e confreiras na nossa confraria. Encerro? Então é assim. E é dessa forma, então, que eu declaro encerrada a nossa cerimônia de posse da 5ª diretoria dos conselhos, dos novos conselhos editorial e fiscal e dos novos imortais da Academia Rondonopolitana de Letras. Thank you very much. Obrigado. Passo a palavra para o cerimonial. Nós agradecemos a todo o público presente que estiveram aqui conosco. Uma noite muito quente, né? Calorosa, né, pessoal? Mas é muito bom ver isso. Parabéns a todos. Agora sim, por gentileza, a foto oficial de vocês aqui, né? É o momento dessa foto com toda a mesa e principalmente os que tomaram posse hoje. Meus parabéns.